Seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, acesse todos os nossos vídeos que estão aí sobre a bibliologia, depressão, curiosidades bíblicas que temos aí sobre a história da doutrina da Trindade, sobre teologia sistemática, sobre seitas e heresias, né? E sobre os livros do Antigo Testamento que falam sobre a estrutura de cada livro, autor, resumo, esboço, também sobre os livros do Novo Testamento, de Gênesis até Malaquias, do Antigo Testamento, e sobre os livros do Novo Testamento de Mateus a Apocalipse, as cartas paulinas, sobre as cartas petrinas, cartas joaninas, e todo o Novo Testamento, os evangelhos sinóticos, os evangelhos joaninos e tudo mais. Hoje nós vamos gravar sobre uma disciplina, uma doutrina muito importante que é chamada soteriologia, a doutrina da salvação. Soteriologia, a doutrina da salvação. O vocábulo soteriologia, segundo seus aspectos etimológicos, a etimologia estuda a origem da palavra, é composto por duas palavras gregas, né? Soteria significa salvação e curar. E logia, né? Que significa estudo, tratado. Portanto, soteriologia é o estudo do plano salvífico da obra de Cristo e da aplicação da salvação ao homem de acordo com as escrituras sagradas, né? Uma base, né? É o estudo sobre a salvação, a doutrina da salvação. O que é salvação? Vamos colocar o que é salvação. Definição etimológica conforme o dicionário teológico. O vocábulo sotéria, além de salvação, traz as seguintes significações: libertação de um perigo eminente, livramento do poder e da maldição do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus, né? Outra, vamos dar uma definição agora, essa foi a definição etimológica, vamos dar uma definição teológica. É uma milagrosa transformação espiritual operada na vida, na alma e na vida, e no caráter de toda pessoa que pela fé recebe Jesus Cristo como seu único salvador pessoal. Então vamos colocar uma palavra, né? Salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Deus. Essa é uma citação do finlandês Eurico Bester. Deus é a origem da nossa salvação, isso é sem sombra de dúvida, a origem de tudo, a fonte principal, o planejador, o projetista, né? Inteligente é Deus, a origem da nossa salvação. Quando Deus, na sua presciência, previu a queda do homem, que haveria de criar, por seu grande amor, concebeu um plano de salvação para esse homem. Isso através do sacrifício de seu Filho amado, né? O Filho aceitou o plano divino e por isso que a Bíblia diz do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. No seu eterno plano, Deus também determinou as bases e a forma da comunhão que deveria haver entre os que aceitassem a salvação por Jesus Cristo. Ok? Aplicação pessoal para nós analisarmos a questão da queda, né? A questão da aplicação pessoal. A queda não foi o fim, mas o início do plano salvífico de Deus. O grande amor do Senhor foi inicialmente demonstrado quando o homem pecou. É fácil amar aqueles que são justos e santos. O vulgar é apreciar os que praticam a justiça. O raro é amar o transgressor. Ironicamente, Adão e Eva só compreenderam o sacrossanto e imensurável amor do Eterno quando, pela primeira vez, desobedeceram. O amor do Senhor superou o pecado deles. A bondade do Altíssimo foi mais altissonante do que suas desculpas vazias. Adão e Eva foram corrigidos como filhos amados, mas não ficaram sem a promessa salvífica. Hebreus 12, 6 e 11. Deus os amou ao corrigi-los e ao prover meios pelos quais poderia desfrutar da comunhão com Ele. Ainda hoje o teu pecado não é maior do que o nosso Deus. As tuas desculpas não calam a justiça. E o incomensurável amor do Eterno, Ele o ama incondicionalmente. João 3 e 16, muito profunda a citação. A primeira promessa da redenção, né? No dia da queda do homem no jardim do Éden, Deus proferiu uma sentença acerca da serpente, dizendo que sua cabeça seria esmagada. Essa foi a primeira promessa de redenção da humanidade, Gênesis 3 e 15, né? Pode ser chamado de proto-evangelho, pois Deus prometeu à semente da mulher que dela mesma nasceria aquele capaz de esmagar a cabeça da serpente, isso é, Jesus Cristo, o Redentor, que venceria Satanás. É a primeira das grandes promessas messiânicas que temos na Bíblia, lá em Gênesis 3 e 15, o proto-evangelho. A salvação é o resultado do grandioso propósito da Santíssima Trindade resgatar a humanidade perdida. Vamos colocar. A questão em si que já colocamos, a Trindade esteve na participação, né, relacionada sobre
a grandeza do sacrifício vicário de Cristo, né? A salvação não é primeiramente a prática de uma religião, mas um relacionamento real e vital com o Senhor Jesus Cristo. Muito importante. Jesus, o autor da salvação, Hebreus capítulo 5. Ao falarmos da missão salvífica de Jesus, devemos realçar seu nascimento, porque sem um sacrifício vicário e como propiciação pelos nossos pecados, jamais teríamos o poder de sermos feitos filhos de Deus. 1 de João 2:2. E 1 Pedro 2:24. Muito interessante a citação. Em decorrência do pecado, a humanidade ficou sob o domínio de Satanás. Só Cristo poderia mudar essa situação, e de fato o fez. Resgatou-nos da garra do diabo, pagando alto preço por nossa redenção. Não pagou ao diabo, não. O pagamento do resgate da redenção não foi ao diabo, foi a Deus. Porque, na verdade, o ofensor somos nós, Adão, e o ofendido foi Deus. O diabo foi só um agente para tentar-nos, um tentador. Mas Jesus pagou para Deus Pai. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, mas como prata ou ouro, que fosse resgatada a vossa vã maneira de viver, por tradição, receber dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1,18. Cristo nos resgatou com seu precioso sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, muito importante ter. Hebreus 9:22, Marcos 10:45. Né? Teoria sobre a morte de Cristo. Vamos analisar algumas teorias acerca da morte de Cristo. Vamos analisar. Teoria sobre a morte de Cristo. Então, resgate a Satanás. A morte de Cristo teria sido um resgate pago a Satanás pelo pecado do homem? Não. Nós não concordamos, isso não é bíblico. É uma doutrina defendida pela época de Orígenes, que veio no século III. Nós não concordamos. Foi pago a Deus e não a Satanás. Outra questão, teoria da recapitulação. Cristo recapitulou em si mesmo todos os estágios da vida humana e por sua vida reverteu o curso imprimido por Adão. Sua obediência compensou a desobediência de Adão. Não. Teoria da satisfação da honra, formulada por Anselmo de Cantuária. A morte de Cristo foi um pagamento para satisfazer a honra de Deus, manchada pelo pecado. Muito bom. Então ele pagou a Deus, né? Dentro da teoria da satisfação da honra. Muito boa essa aqui. A teoria da influência moral. A morte de Cristo manifestou o amor de Deus, e isso influi dever o homem para o bem. Foi propagada por Abelardo, né? A teoria do exemplo. Cristo foi um mártir que nos serve de exemplo, defendida por Fausto Socino. Teoria governamental. A morte de Cristo foi exigida para demonstrar o desprazer de Deus com o pecado. A estrutura do governo de Deus exigia a morte de Cristo, defendida por Grotius. Teoria mística. Semelhante à teoria da influência moral, mas com tendência bem mais mística, né? Vamos analisar, vamos ficar com essa teoria aqui, teoria da satisfação da honra. Teoria da satisfação da honra. Formulada por Anselmo de Cantuária, a morte de Cristo foi um pagamento para satisfazer a honra de Deus manchada pelo pecado do homem. Então, a redenção, o pagamento, ele não paga a Satanás, ele paga a Deus Pai, né? Que é o ofendido. Outra questão também é a teoria da substituição penal. Refletindo o pensamento básico dos reformadores, o evangelicalismo afirma que a ideia da substituição penal para explicar o significado da morte de Cristo declara que Cristo suportou em nosso lugar a tal penalidade que deveríamos pagar. Ou seja, a sua morte foi vicária, totalmente em favor dos outros. Significa que ele sofreu, não meramente para nosso benefício ou vantagem, mas em nosso lugar. Muito bom. O Novo Testamento jamais emprega a expressão substituição penal, mas de todas as teorias, essa parece representar mais adequadamente os ensinos da Bíblia, né? Os ensinos da Bíblia. Outra questão. Leia a série a Bíblia, que retrata a santidade e a justiça de Deus expressa na sua ira judicial. Considerando plenamente o que a Bíblia diz a respeito da nossa depravação e, consequentemente, a incapacidade de nos salvarmos, né? De nos justificarmos por nós mesmos, dentro dos nossos méritos, aceita literalmente as declarações que dizem, tipologicamente no sistema sacrificial, profeticamente nas predições diretas, historicamente no registro do Novo Testamento, que Cristo tomou o nosso lugar. Claro, isso é bíblico. A justiça de Cristo é atribuída ao pecador que nele crê. É a questão do perdão judicial, da justificação judicial. Através da morte de Cristo, onde que ele veio nos justificar, no sentido judicial, porque quando fala justificação, é um ato judicial. Se é um ato judicial, nós se tornamos ficha limpa, porque nós estamos em Cristo. E esse ato judicial, ele é singular. Agora, claro que tem os nossos pecados circunstancial do dia a dia, né, que nós recebemos o perdão a partir do nosso arrependimento.
Vamos analisar mais um pouco. A redenção, significado. Pagar o preço do resgate, né? Redenção significa, a palavra grega, pagar o preço do resgate. 2 Pedro 2:1. Retirar do mercado de escravo, texto grego, né? Gálatas 3:13. Nós estava preso como escravo, acorrentado, Cristo foi lá e pagou o nosso resgate. Então pagou a Satanás, né? Apesar que nós éramos escravos de Satanás, escravo do mundo, mas o pagamento é a Deus. É Deus que é criador. É Deus que é o projetista de todo o universo, de todo o plano da salvação. Ele foi lá e nos libertou. Nos libertou como escravo de Satanás, da carne do mundo, né? Hoje nós somos escravos do nós de Cristo. Efetuar a plena libertação, Mateus 28 e 28. Os benefícios. O preço do pecado foi plenamente pago e o pecador libertado de todas as consequências do pecado. Foi isso que Cristo fez na redenção, pagar o preço do resgate. Ele foi lá, nos comprou na feira de escravos, né? E nos tornou agora servo, escravo de Cristo. Nós somos dele, ele é o nosso dono, é o nosso Senhor. E nos selou, né, com o Espírito Santo, que é o nosso penhor, prova, segurança, que nós somos de Cristo. Outra questão, a reconciliação, significado. O estado de alienação em que o homem se encontra em relação a Deus é alterado de modo que ele pode ser salvo. A causa da necessidade da reconciliação, a inimizade existente por causa do pecado. A propiciação, a causa de nossa necessidade, a ira de Deus. Romanos 1:18. Outra questão também, significado. Deus ficou satisfeito com a morte de Cristo pelo pecado. O texto que chave, que a gente pode pensar nisso aqui, é 1 de João 2:2. O meio da nossa salvação, claro, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Romanos 3:25. Tratando agora do julgamento da natureza pecaminosa, significado. A morte de Cristo tornou inoperante o poder dominador da natureza pecaminosa. Romanos 6:1. Resultados. A possibilidade de uma vida santa pelo poder dominador do Espírito Santo. O fim da lei mosaica, né, que a lei nos levou até Cristo para a justiça de Deus. Romanos 10:4, Colossenses 2:14, 2 Coríntios 3:7. Base para a purificação cotidiana do crente, o sangue. Base para a remoção dos pecados anteriores à cruz. Né? Base para o julgamento de Satanás e suas hostes, a cruz. A salvação é para o mundo inteiro? Vamos analisar. Através do sacrifício perfeito de Cristo, todos os habitantes da terra foram representados e seus pecados foram potencialmente perdoados. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, né? Mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 de João 2:2, o mundo inteiro. Analisa o texto. Porém a salvação é para os que crêem, né? A salvação é para os que crêem. Apesar de Cristo haver morrido pelos pecados do mundo inteiro, há um sentido em que a expiação é uma provisão divina feita especialmente por aqueles que creem. Paulo apresenta Jesus Cristo como o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. 1 Timóteo 4:10. Desse modo, apesar da salvação estar à disposição de toda a humanidade de forma experimental, ela se aplica exclusivamente àqueles que creem, que se arrependem dos seus pecados. Vamos analisar aspectos relacionados à salvação. Segundo Stanley M. Houston, né, a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Pensar a respeito da aplicação da obra de Cristo a nós leva a considerar a chamada do ordem saluta. Eu falei sobre, lá no livro, quando eu falo sobre calvinistas, sobre a teologia dos principais reformadores, agora lembrei desse vídeo, a teologia dos principais reformadores, eu coloco sobre a ordem da salvação. A ordem da salvação, eu falo muito bem sobre essa questão da ordem da salvação, o posicionamento catolicista, o posicionamento da ordem da salvação, né? A gente coloca aqui, vamos colocar entre os protestantes, a diferença está propriamente entre a abordagem reformada, de modo geral, e a abordagem do arminianismo wesleyano. Vamos colocar. A primeira, reformada, calvinista, é uma incapacidade total, onde a pessoa necessita da obra regeneradora do Espírito Santo para tornar capaz de se arrepender e crer a posição reformada. Nesse caso, a ordem seria a eleição, a predestinação, a presciência, o chamamento, a regeneração, arrependimento, fé, justificação, adoção, santificação e glorificação. Agora voltado para o arminianismo, né? A diferença encontra na ordem dos três primeiros, que se refere à atividade de Deus na eternidade. No posicionamento, a regeneração, a ordem, a segunda das ordens, é o ponto de vista adotado pelo arminianismo. Eu quero que você vá lá, acesse na minha playlist, vai lá na teologia dos principais reformadores, que eu falo sobre a ordem salute, a ordem da salvação, de uma maneira mais expressa. Eu vou deixar para você, acesse lá esses vídeos, né, que está na playlist, a teologia dos principais reformadores.
A graça de Deus na salvação da raça humana. O termo graça do original é charis, né? É usado cerca de 100 vezes nas epístolas paulinas. Desde 24 aparece em Romanos, né? Na antiga aliança, o termo hebraico é resed, corresponde ao sentido do Novo Testamento. Em diversas passagens traduzida por favor, misericórdia, bondade amorosa ou graça que procede de Deus. No contexto da doutrina da salvação, charis, né? É o dom ou favor imerecido de Deus, mediante a qual os homens são salvos por meio e por mérito de Cristo, né? A extensão da graça. Estudar a respeito da graça de Deus implica descrever os principais ramos da doutrina da salvação. A conversão está na graça, a regeneração, a justificação e a santificação está num pacote só. A conversão é o ato exterior, visível e prático da salvação operada na vida do pecador regenerado. Os dois aspectos da conversão são, vamos dizer, arrependimento é o aspecto negativo da conversão porque implica no abandono do pecador em dizer não para as coisas pecaminosas. Fé é o aspecto positivo da conversão, porque implica em voltar em direção a Deus e dizer sim para a sua palavra. A regeneração, né? A regeneração é uma ação do Espírito Santo mediante a qual ele cria nova natureza no homem. Esse é o ato milagroso, ocorre simultaneamente a conversão a Cristo. Quando o ser humano morto em delitos e pecados aceita Cristo, é vivificado espiritualmente, Efésios 2:1, Romanos 7:6. Essa obra, além de vivificar o Espírito, alcança cada parte da natureza humana, isso somente Deus pode fazer. Né? A regeneração é indispensável porque sem Cristo o pecador é incapaz de obedecer e agradar a Deus. Embora seja um radical transformador operado por dentro do nosso interior, é necessário que estreitemos a cada dia o nosso relacionamento com Jesus, a fim de que chegamos à medida de estatura completa de Cristo. Né? A justificação, muito importante essa doutrina. Enquanto a regeneração modifica a natureza do crente, a justificação muda a posição dele diante de Deus. O sacrifício expiatório de Cristo no Calvário é a provisão divina para garantir ao homem a posição de justo diante de Deus. Uma vez regenerado, o homem, por meio da fé, é justificado gratuitamente mediante o preço pago por Jesus Cristo. Portanto, a justiça do crente não provém das obras da lei, mas da maravilhosa graça do Senhor. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a justificação, Deus absolve o pecador da condenação e declara justo perante Deus. Então, na justificação, é um ato judicial, é um termo judicial, que Deus nos declara justo. Que Deus nos declara agora ficha limpa. Somente Deus pode fazer isso. Você e eu somos nova criatura em Cristo. Somos hoje cidadãos do céu, selados para a obra da salvação em Cristo Jesus. O processo da santificação trata-se de uma obra progressiva realizada por Deus através do Espírito Santo. É um processo que se inicia com a conversão do crente, tornando santo, que deve continuar por toda a vida. Na santificação, o estado moral da pessoa é moldado de acordo com os padrões de Cristo. Nesse processo é dispensável a participação do homem, visto que a convocação divina somos chamados para cumprir a vontade de Deus. Sem a santificação jamais veremos Deus. Então Deus é santo por natureza, é separado do pecado, né? Deus é santo por natureza, nós somos santos por participação. Santificação significa ser separado para Cristo, para a obra de Cristo, para a vontade do Senhor. O verdadeiro sentido da doutrina da predestinação. O que significa predestinação? Determinar o futuro. Vamos analisar o que é predestinação, né? A palavra predestinação procede do grego pro-horizon. Aparece cerca de 6 vezes nas páginas do Novo Testamento. Uma vez é traduzida por ordenou antes, né? Está nas cartas paulinas, a predestinação, culpado é Paulo. 1 Coríntios 2:7, outra por anteriormente determinado. Fala em determinação. Está em Lucas 4:28. Foi Lucas que registrou. Lucas, Atos 4:28. E 4 por predestinar, em Romanos 8:29 e 30 e Efésios capítulo 1, versículo 5 a 11. O termo significa destinar por antecipação. Vejamos o que, segundo a Bíblia, é determinado por antecipação. Vamos colocar. Vou ter que mandar um pouquinho de água. Predestinação significa determinar o futuro. Eu dei nesses textos aqui vários significados etimológicos, mas vamos colocar. O que é predestinação? Determinar o futuro. Determinar o futuro. Vamos ver. O verdadeiro sentido da doutrina da predestinação. A palavra predestinação procede do grego, já foi colocado, né? Vamos colocar. Fomos predestinados em Jesus, né? Fomos predestinados em Jesus. Deus predestinou por antecipação o plano da nossa salvação, isto é, o meio pelo qual devemos ser salvos. Efésios capítulo 1, versículo 5. Está escrito, nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, isto é, Jesus foi dado como sacrifício pela expiação dos nossos pecados desde a eternidade. Assim, a Bíblia diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo, né? Fomos predestinados para filhos de adoção.
Vamos analisar Efésios capítulo 1 e 5. Aqui, observamos a finalidade da nossa salvação em Jesus. Deus predestinou que os pecadores fossem por Jesus feitos filhos por adoção. A predestinação para filho de adoção refere-se, de acordo com Efésios 1 e 11, a nós, aos que primeiro esperamos em Cristo. Dessa maneira incontestável, definindo que a predestinação diz respeito aos que esperam em Jesus como meio da salvação, né? Conforme a esperança do Evangelho, os quais serão graciados com o dom gratuito da salvação eterna. É uma base para se pensar na predestinação nessa visão arminiana. Predestinado para refletir Jesus, né? Predestinação tem que determinar o futuro. Deus também nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Essa palavra nos revela o alvo que devemos alcançar por meio da salvação. Deus deseja que todos os que aceitam a Jesus como Salvador seja transformado à imagem de seu Filho, o qual é a expressão da imagem de Deus, né? A imagem de Deus que está registrada em Hebreus 1 e 3, né? Assim, Jesus foi predeterminado por Deus para ser o modelo, a fim de que muitos irmãos, por meio dele, alcancem a imagem cujo a semelhança de Deus no princípio criou o homem, né? Então, uma base para se pensar em predestinação. Deus espera que cada homem defina a sua posição quanto ao meio de salvação que ele predestinou. Qual é o meio? Aquele que aceita Jesus fica grandemente enriquecido, pois é salvo, porque aceitou Jesus, o meio predestinado por Deus, Efésios 1:1. Conforme seu propósito, é doado pelo Filho. A graça de Deus opera nele para que alcance a imagem de Filho de Deus, tá? Aquele, porém, que não aceita Jesus está perdido. Marcos 16:16, João 3:18 e 19. Não porque não estivesse incluído na predestinação de Deus, mas porque não aceitou o único meio de salvação que Deus ofereceu. Isso é fato. Se não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, entendeu? Ou que Jesus não se tornou Senhor e Salvador da vida dele, ele está perdido. Então, os dois meios aqui tem que acreditar, tem que crer e se arrepender dos seus pecados. Vamos analisar mais um pouco. Importante. A afirmação doutrinária que diz ser predestinação algo que determina a salvação para alguns e a perdição para outros, previamente determinado, não tem apoio na Bíblia. Vamos dizer, a predestinação fatalista. O que é predestinação fatalista, né? Esse ensino se considera, este ensino só considera a soberania de Deus e não sua graça e justiça, né? Deus assevera o seu desejo de que o ímpio se converta e não apenas os eleitos e predestinados. Deus jamais predestinará alguém para o inferno sem lhe dar oportunidade de salvação. Isso arbitraria a natureza de Deus. Se todos já estão predestinados quanto ao seu destino eterno, então não há lugar para a escolha, decisão ou livre-arbítrio por parte do homem, o que contradiz os textos de Deuteronômio capítulo 30, versículo 16, Josué 24 e 15, 1 Reis 18 e 21, Salmo 119 e 30, Lucas 13 e 14, né? 13 e 34. Apocalipse 22 e 13. Aqui fala da dupla predestinação. Na dupla predestinação, uns foram escolhidos para os céus, né? E outros foram lançados para o inferno. Então, assim, na dupla predestinação, tem um grupo, né? O grupo C, que é o grupo que vão para o céu, ser de céus, né? E também na dupla predestinação tem um grupo F, que é o grupo do inferno, né? Os grupos que foi predestinado para ir para o inferno. Então, o futuro do grupo C, que são os eleitos, né, já está determinado para ir para o céu, predestinado para o céu. Lembra que predestinação significa determinar o futuro? Então, o grupo C já está determinado para ir para o céu. E o grupo F já está determinado para ir para o inferno, né? Mas vamos analisar, isso seria uma base assim da dupla predestinação. Uns foram escolhidos para o céu e outros foram lançados para o inferno. É fatalismo realmente, é difícil para pensar. Mas vamos pensar agora na visão arminiana. Fala que, vamos dizer, o grupo, a predestinação. O destino final da igreja é o céu. A igreja foi predestinada para o céu. Então o futuro da igreja, a igreja está determinada para o céu. O futuro da igreja é os céus, é o grupo C. Quem permanecer nesse grupo, nesse barco, né? Então ele é salvo em Cristo e vai para o céu. Porque o futuro da igreja já é o céu. Né? Já está determinado o céu, já está predestinado o céu. Se ele sair desse grupo, ele perde a oportunidade, né, dessa igreja, como o corpo de Cristo já está determinado para o céu. Agora, o grupo F, o Salmo 9:17, que não me engano, né, que as nações foram destinadas, o ímpio foi destinado para o inferno, né, o ímpio foi destinado
parece é Salmo 9,17, o futuro do ímpio é o inferno. O ímpio já está predestinado para o inferno. O ímpio já está determinado o seu futuro para o inferno. Então o grupo E. Para quem está nesse grupo F, dos determinados para o inferno, que são os ímpios que vão para o inferno, conforme Salmo 9,18, que eu não me engano, ou 7,18, já está determinado para o inferno. Tem a questão do arminianismo, ele tem o livre-arbítrio. Se porventura ele, Cristo, né, o convencer do pecado, da justiça e do juízo, né, ele pode sair desse grupo com seu livre-arbítrio e ir para o grupo C, que está determinado porque ele vai se converter a Cristo. E assim fica para se pensar e analisar a questão da dupla do convite do arminianismo, do plano da salvação relacionado ao arminianismo, e também da questão da dupla predestinação para os eleitos, aqueles que Cristo morreu somente para os eleitos. Porque o calvinismo fala que Cristo morreu somente para os eleitos. O arminianismo fala que ele morreu para todos, mas todos em si alguém tem que crer. Quem não crê não vai para o céu, como eu falei na parte anterior desse vídeo. E também eu explico também um pouco de detalhes lá na teologia dos principais reformadores, quando eu falo de Calvino, quando eu falo dos 5 pontos calvinistas, quando eu falo do Sim de Dort, quando eu falo da Ordem Saluter, né? Eu explico melhor. Acesse o meu vídeo dentro da teologia dos principais reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, né? Armínio. Você vai conhecer quem são esses caras, estão lá. Procure acessar o vídeo lá, Teologia dos Principais Reformadores, ok? Vamos analisar a Bíblia aqui, Efésios, capítulo 1 e 3. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. No versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fosse santo e irrepreensível diante dele em caridade, né? Vamos analisar o versículo 5. E nos predestinou para filho de adoção, né? E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si, mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos analisar. Os salvos eleitos e predestinados pelo Pai. Na verdade, recebemos as bênçãos espirituais segundo o eterno propósito de Deus, no versículo 4. Temos duas expressões de grande peso espiritual. Nos elegeu, né? Nos predestinou. Essa expressão, às vezes mal interpretada, são a chave do propósito divino da salvação. A palavra elegeu indica que Deus, por sua presciência, elegeu ou escolheu um povo especial para pôr ordem em prática seu propósito no mundo. É interessante notar que a eleição ou a escolha de um povo que Deus faz para si é no passado, conforme declara o texto antes da fundação do mundo. Efésios 4, né? Do capítulo 1. A igreja é constituída de eleitos que formam um povo especial que leve a efeito a causa de Deus nesse mundo. É a questão do grupo, né? O grupo C, a igreja, como o corpo de Cristo. Israel foi o povo eleito segundo a carne, a descendência de Abraão, mas Israel rejeitou o evangelho da graça. Romanos 9, 30 e 33. Deus formou então um povo, não segundo a lei, mas segundo a graça, que é a igreja, o novo Israel de Deus. Uma eleição segundo a graça divina, Romanos 10 e 10. Sua escolha ou eleição nada tem a ver com a discriminação. Não significa que Deus não queira que todos se salvem. O propósito da salvação é universal, mas Deus sabia que nem todos se salvariam, uma vez que o ser humano é dotado de livre escolha quanto ao seu destino final. Vamos fechar. A predestinação segundo a presciência divina. A expressão nos predestinou no versículo 5 indica que Deus, ao eleger-nos em Cristo para sermos seu povo, também nos predestinou para sermos o que somos em Cristo hoje. Justificado, Romanos 3 e 24. Santos e inculpáveis, Efésios 1 e 4. Participante da herança de filhos, né? Glorificados. O prefixo pré significa antes, por isso o termo predestinação refere à indicação de que, no glorioso propósito da salvação, Deus já havia estabelecido que os eleitos seria também adotados como filho de Deus. A expressão para filho de adoção por Jesus Cristo é semelhança às palavras do apóstolo João, no seu evangelho, quando diz, João 1 e 12, que diz, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de seres feito filho de Deus, aos que creem em seu nome. A predestinação não faz seleção, olha lá, a predestinação não faz seleção entre os pecadores, porque todos pecaram. Romanos 3 e 9. Né? É uma citação de Elenay Cabral. Né? Vamos fechar aqui para terminar um pouquinho sobre a questão. A graça irresistível, né? Eu vou falar sobre graça irresistível, falo muito bem lá na teologia dos principais reformadores, acesse lá meu vídeo. E outra questão também, a doutrina da salvação em relação a Israel. A doutrina em relação a Israel também, né? E eu quero deixar para gravar sobre, novamente, um segundo vídeo relacionado à doutrina da